dando aula? Se a sua mãe não tá dando aula, eu não posso Bom, fazer gente, nada. vamos lá, Felipe, Wesley. Então, hoje, dia 27/9, vamos começar a aula sobre núcleo e cromossomos, ainda na seção citologia. A gente ainda está estudando a célula, né? A aula passada a gente falou sobre as organelas e ficou para vocês uma atividade avaliativa que vocês devem entregar hoje até as 23h59, que é a de gravar um vídeo falando com um modelo de uma organela. Então você vai pegar coisas que você tem em casa e fazer um modelo de uma organela, sei lá. Pega um limão, fala assim, ó, eu tenho aqui um lisossomo. O lisossomo, ele tem a função de fazer a digestão celular. Ele tem uma membrana, ele é formado, ele se funde com vácuo digestivo e tal. Então você explica qual que é a organela, por que você escolheu aquele limão para representar, porque dentro ele tem um ácido, né? E o limão é ácido. E aí grava um vídeo de 2 minutos explicando isso, faz o upload desse vídeo em algum repositório, o mais comum é o YouTube, se vocês se sentirem à vontade de colocar lá. Caso contrário, pode colocar num Google No Drive. Drive ou alguma coisa assim, e aí me mandar o link desse vídeo para que eu assista, e a atividade avaliativa desse vídeo vai valer de 0 a 10, tá? É até hoje às 23h59, tá? Ficou 2 semanas aberto lá. Então, se você esqueceu, hoje é o prazo limite. Como eu sei que a maioria das pessoas faz no prazo limite, né, Wesley? Que isso? Em minha defesa, eu tinha esquecido desse troço. Caraca. Ô, Fabrício, você lembrou? Não, o Fabrício tá só ali. O Não... Fabrício, você vai ficar? Oh, Você não, não vai fez ficar não, tô o ali. vídeo, Fabrício? Ih. Já vai de Deixa eu meio. só... Ô, João. O Deixa eu João... ouvir o Fabrício, Felipe. Fala mais come da cobra, rapaz. Eu esqueci. Esqueceu, né? A Lorena fez, né, Lorena? Não, professor, eu não lembrava. Esqueceu, não lembrava. E você, Beatriz, fez? Ainda não, professor. Ixi, Maria, tá feia a coisa. Eu acho que a sala inteira não sabe dessa atividade, pessoal. Tá todo mundo ferrado, se a gente não avisar pra eles. Vai ficar com 0 na atividade avaliativa. Não é fácil de recuperar depois, não. Bom, eu coloquei para apresentar aí para vocês a aula, né? Que a gente vai falar sobre o núcleo e cromossomos. E eu acho que todo mundo lembra da célula e lembra onde está o núcleo, né? Vocês sabem me dizer o que tem no núcleo de uma célula? Tem o RNA. O DNA. DNA. Que mais? RNA? RNA É dos vírus. dos vírus. Isso se um vírus colocar lá dentro, né? Mais alguma coisa tem dentro do núcleo da célula? No núcleo da célula também está a região que é responsável por produzir os ribossomos. Lembram dos ribossomos? Sim. Das organelas celulares? Qual que é a função dos ribossomos? Aí eu não me lembro. Não é produzir energia? Não. Não. Os ribossomos são organelas que funcionam geralmente aderidas à parede, à membrana do retículo endoplasmático granular, e eles têm a função de produzir proteínas, né? Então eles leem o RNA e eles fazem a síntese proteica, né? A síntese de proteínas. Então vocês me falaram lá no núcleo tem o DNA, e eu falei para vocês que tem a região que produz os ribossomos. Esse DNA tá como ali no núcleo? Ele está espalhado no núcleo, jogado lá, ou ele tem algum tipo de organização? Ele tá em cadeia. Tá em cadeia, preso, em jaula. Preso. É no Carandiru, será? Não? Vocês já ouviram falar em cromossomos? Não sei, mas eu não me lembro. Já. Um cromossomo é um aglomerado do DNA, não é?
É uma estrutura que organiza o DNA, né? Que contém o DNA. Mas o que é esse negócio de DNA, vocês sabem? Conjunto de É o RNA? nosso código de barras do corpo. É o código de barras do corpo. O que o Wesley falou? Que é o nosso RNA. Ué, mas é Tipo, DNA ou é RNA? Não, RNA no cromossomo tem um RNA, que seria metade Viajando. do DNA. Aí, Não, tipo, RNA é tem vírus. DNA. RNA é outra proteína. É outra substância, tá? Ah, Geralmente o Porque nosso corpo lê o DNA. professor. Oi, João, desculpa. Eu sabia de toda essa matéria, professor. Eu era um dos melhores alunos de ciência, essas Então coisas. Eu sabia fala, de tudo isso. vai Não, lá. só que aí veio a pandemia e eu esqueci tudo, né, professor? Ah, Aí ferrou. caraca! O DNA é responsável pelo... Pandemia agora é a luz do MIB, né? Ô, professor, Aham. Acende a luz do MIB e a quando a pessoa pessoa fica. tem coronavírus, ela fica com Alzheimer. É uma das coisas. DNA, gente. O DNA ele nada mais é, a gente fala muito de DNA, né? É o código de barras do nosso corpo. Ah, ele é responsável pelas nossas características. Mas DNA não é muito disso, não. O DNA, na verdade, o núcleo onde está o DNA é receita para fazer proteína, tá? É isso que o DNA tem. Ah, mas isso é importante? Bom, se a gente levar em consideração que quando a gente tira a água do nosso corpo, o que sobra, a massa seca, daquilo que sobra, 70% é proteína, então quer dizer, é importante, né? É mais ou menos assim, se eu peso 100 quilos, eu retiro a água, vai sobrar em torno de 30 quilos. Desses 30 quilos, aproximadamente 27, 28 quilos vai ser de proteína. O resto vai ser sais minerais, açúcares, lipídios, né, e assim por diante. Mas a maior parte da constituição do nosso corpo, quando a gente tira a água, é proteína, tá? Então, e essas proteínas, elas podem ser estruturais, que vão dar a estrutura do nosso corpo, ou funcionais, que vão ser responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo, tá? E quem que sabe fazer as nossas proteínas? Aonde está a receita dessas proteínas? Está no nosso DNA. Aonde está o DNA? Está no núcleo da célula e ele está lá dentro organizado em cromossomos, certo? Então, em linhas gerais, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, no núcleo celular, ele contém os cromossomos. E os cromossomos contêm os genes. Os genes são, de fato, a receita para fazer proteína. Cada proteína tem um gene como receita. Ô, Fabrício, seu microfone está aberto. Você vai falar alguma coisa? Obrigado. Então, os cromossomos são constituídos de uma única molécula de DNA. Eu abri sem querer. E ele tem genes que controlam a vida de uma célula. E quando a gente estuda os cromossomos, a gente pode identificar alterações que eles podem ter tido e dessa forma prever os riscos de algumas pessoas terem doenças. Então a gente tem aqui a célula, lá na célula tem o núcleo é isolado da célula por uma membrana nuclear, e lá dentro a gente tem o nucleolo, que é onde está a região onde os ribossomos são feitos, e os cromossomos, que são as moléculas de DNA organizadas, tá? Então, a gente tem lá o núcleo e o nucleolo e os cromossomos. E os cromossomos nada mais são do que a molécula de DNA toda enroladinha. Então, imagina que a pessoa tem cabelo longo, liso, e a outra tem um cabelo longo, só que crespo. É lógico que quem tem o cabelo longo crespo vai ter o cabelo, mesmo que se a gente esticar o fio, ele seja mais longo do que o liso, ele vai estar de uma forma organizada que fica mais curto, né? Porque quando a gente enrola uma coisa, a gente reduz o comprimento dela e aumenta a espessura, tá? E fica mais fácil de guardar. Vocês têm gaveta com fios aí? O fio do celular, o cabo da TV, a fonte do telefone que quebrou, vocês guardam essas coisas em casa, não? Eu jogo tudo fora, esses troços. Joga fora? Aham. Acho que eu sou acumulador.
Porque eu guardo essas coisas, né? Vira e mexe precisa de uma fonte para alguma coisa que você não tinha fonte antes. E aí eu tô sempre guardando. Se eu jogar todos os fios numa gaveta, tudo desenrolado, vai ficar bem difícil de achar as coisas, fica pouco organizado, né? Agora, se eu enrolo eles, eu consigo reduzir o volume que ele ocupa, né? E guardar de forma mais organizada aquilo lá. E é isso que a célula faz. Os cromossomos, o DNA, de forma geral, ele está dentro da nossa célula com algum tipo de enrolamento, e ele vai ser desenrolado só na hora que for para ele ser lido, para a partir dele produzir um RNA. Esse RNA vai para o citoplasma, e lá no citoplasma, no retículo endoplasmático granular, a partir desse RNA é produzido uma proteína, tá? Então, o RNA não fica no núcleo. O RNA é produzido no núcleo a partir da leitura de um DNA, e esse RNA é mandado para o citoplasma, tá? Como que é esse enrolamento? De forma geral, os cromossomos, eles são uma molécula de DNA enrolada em proteínas, e ele tem vários graus de enrolamento até chegar no cromossomo, né? Então, ele vai sendo enrolado nessas proteínas que chamam estonas, tá? E essas estonas vão promovendo esse enrolamento até a gente deixar a cromatina, né, que é essa molécula de DNA, bem enrolada e bem densa, bem condensada, reduzindo o comprimento dela, mas aumentando a espessura. Quais são os componentes do núcleo celular? O núcleo celular geralmente é esférico ou ovoide e está presente nas células eucarióticas. Ele contém os cromossomos e ele se desorganiza no início da divisão celular e se reorganiza no final. Então, quando uma célula vai se dividir, ela condensa bem os cromossomos, ela desorganiza a membrana nuclear, ou a carioteca, e isso permite que ela possa, a partir de um núcleo, produzir dois núcleos, né? Já em alguns protozoários, como, por exemplo, o paramécio, ele tem dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. E esse micronúcleo, ele é usado para reprodução. Então, ele pode passar de um paramécio para o outro para fazer a reprodução sexuada. Agora, será que todas as células têm núcleo? O que vocês acham? Todas as células eucarióticas têm núcleo? Como? Eu acho que Eucarióticos? Sim, será? Sim, sim, Sim. sim. Há exceções, tá? Tem um tipo de célula que, a princípio, ela tem núcleo, mas quando ela amadurece e vai desenvolver a sua função, ela perde esse núcleo. Eu estou falando das hemácias. Já ouviram falar em hemácia? Uhum. O que é a hemácia? É uma célula da corrente sanguínea, não é? É uma célula presente no nosso sangue, tá? Ela é a célula responsável por carregar o oxigênio no nosso sangue. E a hemácia é uma célula anucleada. Ela perde o núcleo e isso aumenta a capacidade dela carregar hemoglobina, que é uma proteína que é responsável por carregar o oxigênio do pulmão para o nosso corpo. Fala, Wesley. É por isso que a hemácia ela é achatada? Porque ela perdeu o núcleo ou não tem nada a ver? Não, ela tem o formato da especialização da célula dela, né? Ela tem um citoesqueleto que mantém a forma dela quando ela está num ambiente que é isoosmótico a ela, né? Então ela consegue, ela vai ter aquele formato. Se eu colocar num ambiente hipertônico, ela perde água e ela vai ficar murchinha, né? Agora, se eu colocar num isotônico, ela vai ficar com aquele formato característico, porque é o formato que o citoesqueleto dela mantém. Né? As células têm citoesqueleto, é formado por proteína também, é como se fosse uma rede de linhas que definem o formato de uma célula, né? Toda célula tem esse citoesqueleto, tá? E existem células no nosso corpo também que têm vários núcleos, são multinucleadas, tá? Um exemplo disso são as células musculares. Não sei se vocês sabem, mas músculo é proteína. Sabem disso, não? sim, tanto é que quando a gente está fazendo academia, eles mandam tomar whey, tomar
Líquidos Comer que clara de ovo, né? comer clara de ovo, tomar líquidos que possuem sais minerais para não dar cãibra, essas coisas Mas assim. você está interessado em fazer os seus músculos aumentarem de volume através do exercício? Quando a gente faz uma musculação, por exemplo, a gente provoca lesões no nosso músculo, né? E aí esse músculo ele precisa se regenerar, né? Se recuperar daquela lesão. E de forma geral, ele se regenera aumentando a quantidade de fibras musculares. Isso faz com que a célula fique maior. A célula vai aumentando, o volume geral do músculo aumenta também, certo? E para que tenha uma produção de proteína rápida, as células musculares têm muitos núcleos, né? Então tem vários pontos de receita de DNA onde a máquina celular permite que a proteína seja feita mais rapidamente para que o músculo tenha uma resposta rápida a esse aumento de estímulo de força, né? Então, em 3 meses, às vezes 4 meses, se a pessoa fizer uma dieta correta e exercícios corretos, ela consegue aumentar consideravelmente a massa muscular dela. Beleza? Entenderam aí que a célula muscular é multinucleada? Sim, professor. Eu tô relembrando um pouquinho. Bom, como é que funciona essa questão da divisão celular? Então, se a gente vai numa célula na intérfase, que é quando ela não está se dividindo, a gente não consegue identificar individualizadamente os cromossomos. Por quê? O DNA não está enroladinho aqui, ele está aberto e permitindo que as proteínas sejam feitas. Quando a célula vai se dividir, aí sim esse DNA vai se enrolar, né? E vai formar os cromossomos do jeito que a gente é acostumado a ver nas fotos, nos vídeos por aí. E aí sim vai acontecer então as fases da divisão celular, né? Que é prófase, metáfase, anáfase, telófase até a citocinese, quando a partir de uma célula a gente passa a ter 2 células. E aí é a divisão celular propriamente dita. No caso do paramécio que eu falei para vocês, ó, aqui a gente tem um macronúcleo, aqui a gente tem um micronúcleo. Então, quando esse paramécio encontra com outro paramécio e eles vão se reproduzir sexuadamente, o micronúcleo desse paramécio é passado para o outro e o micronúcleo desse é passado para um. Então, isso faz com que tenha troca de DNA e permite com que eles possam ter células filhas que são diferentes das células mães originárias, né? Por isso, reprodução sexuada. A reprodução assexuada sempre gera clones. Então, se o paramécio fizer uma reprodução assexuada, ele vai gerar duas células filhas que vão ser iguais a ele antes, né? São clones dele. Agora, se ele fizer reprodução sexuada com troca de DNA, não. As células filhas vão ser diferentes dele, tá? Aqui é uma foto de microscópio de uma célula muscular, de várias células musculares, na verdade. Mas, ó, se vocês observarem essa célula muscular individualizada aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 núcleos que apareceram nesse corte, tá? Então, quer dizer, a célula muscular, ela é multinucleada. Enquanto a hemácia não possui núcleo. Tá? Quando ela amadurece, ela perde esse núcleo para encher de hemoglobina e poder transportar oxigênio. Mas o que é essa carioteca ou envelope nuclear? É um envoltório do núcleo. Então aqui a gente tem ao redor do núcleo um envoltório que é uma dupla membrana. Tá? É composto por 2 membranas lipoproteicas, é forrado internamente por uma lâmina proteica. Então aqui em azul a gente tem a representação da lâmina proteica. E ela tem poros que se comunicam com o citoplasma, né? Então, nesse em verde são os poros nucleares, né? E ela tem uma membrana externa que se comunica com o retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui, ó, a membrana externa é contínua com o retículo endoplasmático rugoso ou com o retículo endoplasmático liso, tá? A lâmina nuclear, ela é uma rede de filamentos de proteína e é aderida internamente à carioteca. Mantém a forma da carioteca e fornece pontos de ancoragem aos cromossomos, além de organizar os cromossomos no interior do núcleo. Então, aqui a gente tem um corte de uma membrana nuclear, aqui a gente tem a membrana externa, aqui a membrana interna, aqui a lâmina nuclear,
e o poro do núcleo, que tem todo um conjunto de proteínas para formar um poro que deixe sair e entrar algumas coisas, mas que barre a saída e entrada de outras coisas. Então ele tem o que a gente chama também de permeabilidade seletiva. Quando a gente estava falando lá de membrana plasmática, eu falei para vocês de permeabilidade seletiva, né? Que a membrana plasmática ela isola a célula do ambiente externo e deixa passar algumas coisas, mas não deixa passar outras. A mesma coisa a carioteca. Ela isola o núcleo do resto da célula e ela tem uma permeabilidade seletiva, deixando que algumas coisas saiam e deixando que algumas coisas entrem, mas nem tudo entra e sai, tá? Então, a carioteca, ela permite que o nucleoplasma, que é o plasma do núcleo, seja diferente do citoplasma, né, que é o plasma do resto da célula, e somente pequenas moléculas apolares e outras substâncias passam por esse poro, né? O resto é barrado aqui. Então, aqui é o modelo tridimensional desse poro. Como que esse poro é organizado? Ele é mais do que uma simples abertura. Ele tem estruturas proteicas, que são chamados complexo do poro, e ele é composto por dezenas de proteínas, que selecionam o que sai e o que entra no núcleo. As proteínas que atuam no núcleo possuem um sinal que permite a passagem pelo poro. Então, o DNA tem a receita de uma proteína, ele produz um RNA, esse RNA vai para o retículo endoplasmático granular, lá é produzida uma proteína, e quando essa proteína vai atuar no núcleo, ela tem um sinal que faz com que o poro do núcleo reconheça que essa proteína pode entrar dentro do núcleo, tá? Então, é produzido a receita está dentro do núcleo, mas a proteína é produzida fora do núcleo e para atuar no núcleo ela tem que poder voltar para o núcleo, vir para o núcleo, tá? Beleza? Sim, senhor. Sim, senhor. Com certeza, senhor. Então, vamos lá. E o que é a tal da cromatina? Cromatina significa corável em grego, que são partes que coram mais. E essa cromatina é dividida em duas, a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina são partes que coram mais, né? Onde tem, quando eu coloco o corante numa célula para olhar ela no microscópio, fica mais corado, com mais força. E o resto é a eucromatina. Atualmente, a cromatina é o conjunto de cromossomos presentes no núcleo. A heterocromatina tem regiões dos cromossomos que se mantêm permanentemente condensadas, e é o DNA metabolicamente inerte. No nosso cromossomo, naquela longa cadeia de DNA, nem tudo é receita para a proteína que é usada hoje. Tem muitas partes do nosso DNA que a gente não sabe qual é a função dele. Não produz proteína e aparentemente não faz mais nada, tá? Esse DNA que não produz proteína, a gente chama de DNA inerte. Então, ao longo de uma longa cadeia de DNA, a gente tem genes, que são pedaços que são usados para produzir proteína, e tem DNA inerte, que não é usado para produzir proteína, e a gente não sabe para que ele serve. Tá bom? A eucromatina é onde estão os genes, que são os genes ativos. Então, de forma geral, a parte que não produz DNA, ela não é corada, quer dizer, ela é mais corada do que a parte que produz DNA, que vai ser menos corada. Por quê? Essa parte que produz DNA, ela produz proteína, é o gene, ela está desespiralizada e ela se cora menos, porque ela é mais fininha. Enquanto a parte que não produz proteína, que é o DNA lixo, né, o DNA que a gente não sabe para que ele serve, ele está condensado, porque ele não é utilizado na produção de proteína, ele não é lido, tá? E aí a gente consegue ver isso em microscopia, né? Então aqui, ó, o DNA que não está sendo usado para produzir proteína, ele é enroladinho. E aí quando a gente cora, ele fica mais corado, né? A gente vê ele melhor do que a parte do DNA que está sendo produzida proteína e que não está enrolado, então ele está desenrolado e cora menos, tá? Então, a eucromatina é o filamento menos condensado e onde está acontecendo a atividade gênica, e a heterocromatina é o filamento condensado no qual o material genético está inativo,
né? E aí, quando ele sim vai tendo maior espiralização, travei agora, ele vai produzindo, vai se enrolando, até que ele forma o cromossomo, que é o que a gente vê nas células que estão se dividindo. Até aí, tranquilo, gente? Sim, senhor. Tá de boa. Bom, nucléolos e nucleoplasma. Os nucléolos são uma massa densa e podem ter um ou dois no núcleo celular. Ele é constituído principalmente por RNA ribossômico, e esse RNA ribossômico vem da região organizadora do nucleolo. Pode estar presente em um ou mais cromossomos e é produzido constantemente. Acumula-se ao redor da região produtora, né, os cromossomos, os nucleossomos, os ribossomos, gente. Meu Deus do céu, desculpa, tá? São os ribossomos. Eles vão sendo produzidos na região produtora e vão se acumulando lá. Imagina uma montadora de carros, né? Uma montadora de veículos. Ela vai montando o carro e vai acumulando aquilo no pátio. Aí, quando tem a venda, né? Vem o caminhão, pega ele e leva embora. É a mesma coisa que acontece ali com a região que está produzindo os ribossomos. Vai produzindo e vai acumulando ali e depois ele vai sendo distribuído para os retículos endoplasmáticos, tá? Ele associa-se a proteínas para produzir esses ribossomos que saem pelos poros para atuar no citoplasma. E esse aglomerado é dinâmico, né, de partículas ribossômicas. Então, a gente tem aqui a cromatina e a gente vê o nucleolo, né? A cromatina no núcleo e o nucleolo. O nucleolo, ó, é essa região onde está sendo produzidos os ribossomos. E esses ribossomos, eles vão sair pelo poro e vão vir aqui no retículo endoplasmático granular para atuar na produção de proteínas. Nucleoplasma. O nucleoplasma também é conhecido como cariolinfo. É uma solução aquosa que envolve a heterocromatina, a eucromatina e o nucleolo. Tem vários tipos de íon, além de moléculas de ATP, nucleotídeos e enzimas. Então, tudo isso está contido nesse líquido que tem dentro do núcleo, tá? E os cromossomos, eles são longos fios feitos de uma molécula de DNA associada a proteínas, com emaranhados no nucleolo, quando a célula não está se dividindo, e aí a gente tem a cromatina. Na divisão, eles se enrolam, ficam grossos com aspectos de bastões curtos. O número de cromossomos varia de uma espécie para outra. Por exemplo, nós seres humanos temos 46 cromossomos, enquanto o chimpanzé tem 48 e as moscas drosófilas têm 8. Vocês sabem como é a organização desses 46 cromossomos? Será que eles são individuais, são impares? Eles são impares. Impares. Pares, né? A gente fala que a gente tem 23 pares de cromossomos, tá? Dos quais 2 são especiais. Vocês já ouviram falar nisso? 2 são diferenciados. São os nossos cromossomos sexuais. Já ouviram falar? Que homem é XY, mulher é XX. Ah, tá, sim. Ah, tá, entendi. Sim. Lembram disso? Sim. Tá. Então a gente tem 22 pares de cromossomos autossômicos, que são os cromossomos responsáveis pelas outras características do nosso corpo, e um par, que é o 23º par, são cromossomos sexuais, que vão determinar as características sexuais. Que no caso dos homens, são 2 cromossomos diferentes, o cromossomo X e Y, e no caso das mulheres, são 2 cromossomos iguais, que são os cromossomos XX. Tá? Isso é uma característica de mamífero. Por exemplo, no caso das galinhas, todo mundo conhece galinha, né? Tomara que sim, né? O sexo que tem cromossomos diferentes é o macho, é a fêmea. A fêmea é ZW e o macho é ZZ. Tá? Então tem essa diferença. E em alguns animais, a determinação do sexo não é através do cromossômica genética, ela é por temperatura. Por exemplo, em um ninho de tartaruga,
a gente tem lá camadas de ovos que ela coloca. E aí os que ficam mais em cima, que ficam mais quentes, acima de 38 graus, vão nascer macho, e os que ficam mais para baixo, abaixo de 38 graus, vão nascer fêmea. É a temperatura aonde o ninho, o ovo é incubado, que determina o sexo do filhote. Beleza? Beleza. Professor, tem alguns peixes do mar também que trocam de sexo durante a vida inteira, né? É Sapo o estímulo também. social que determina o sexo do peixe, né? Se ele está num ambiente que tem muita fêmea, algumas daquelas fêmeas passam por uma modificação e se transformam em macho. Meu Deus, que viagem, tipo, do nada virar macho. Não é do nada, né? É um processo fisiológico complexo, mas é essa questão do estímulo social que determina o sexo, né? Assim como tem animais que são hermafroditas, né? Que tem tanto os órgãos reprodutores masculinos quanto os femininos, né? E fazem os dois. Por exemplo, nos caramujos, né? Caramujos e caracóis, eles são hermafroditas, né? Inclusive, professor, eu sofri com esse negócio de caramujo, que eu tenho um aquário em casa. Aí veio um caramujo dentro de umas plantas que eu comprei. Aí, tipo assim, eu tirei o caramujo fora e aí eu coloquei as plantas dentro do aquário. Acredita que depois de 2 semanas estava lotado de caramujo dentro do meu aquário. Tinha algum ovo, né? Aham. De caramujo. Mas era caramujo de aquário? Ou era... É, de aquário mesmo. É um pretinho. Mas você não queria caramujo, é isso? Não, não. Podia ter alguns, né? Mas era muito, professor. Muito mesmo. Tipo, tinha uns 300 dentro do aquário. Entendi. Bom, só para ficar claro então, para ver se vocês entenderam, né? Esse DNA vai se enrolando nas estonas, vão formando fibra cromossômica até chegar no que a gente chama de cromossomo mesmo, que é esse cromossomo da divisão celular que a gente vê muito bem, tá? E com esses cromossomos da divisão celular que a gente consegue enxergar bem, a gente pode fazer o chamado cariótipo de uma pessoa, né? Como que é esse cariótipo? Eu faço um processo aonde eu consigo fazer uma foto desses cromossomos e eu organizo esses cromossomos em pares. E a gente consegue, a partir disso, tentar identificar modificações cromossômicas que podem produzir alguns sintomas, algumas síndromes. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na trissomia do cromossomo 21. Já ouviram falar? Na síndrome de Down? Aham. Sim, Conhecem pessoas com síndrome de Down? sim, senhor. Eu não conheço assim, tipo, mas eu sei que tem um lá no Comper, da Brilhante, Sim. que trabalha lá. Vocês já perceberam que a pessoa com síndrome de Down, ela tem um monte de características típicas que a gente pode chamar de sintomas, né? De forma geral, elas têm a mão com os dedos mais curtos, né? Não tem uma falange, tem a língua um pouco maior do que as pessoas normais, tem algumas alterações musculares, a face, né, é bastante característica, né? A gente consegue observar, olhar para uma pessoa e identificar que ela tem essas características. Já viram isso? Já. É fácil de reconhecer de forma geral, né? Uhum. Todas essas características da pessoa que tem síndrome de Down, elas se devem a uma alteração cromossômica. A alteração cromossômica é chamada trissomia do cromossomo 21. O que significa isso? Que aqui, ó, no par 21, ao invés de ter só 2 cromossomos do par 21, a pessoa aqui apresenta 3 cromossomos do par 21, tá? E isso provoca todas aquelas alterações que a gente consegue observar numa pessoa que tem síndrome de Down. Beleza? Ixi, ó, minha lâmpada caindo. O senhor fica assim. E a gente chama isso de trissomia do cromossomo 21. Tranquilo? Tranquilo. Então aqui, ó. Esse é o cromossomo 21, par 21, tá? Aqui, esse cariótipo é de uma mulher ou de um homem? Mulher? Mulher, né? Porque ela tem 2 cromossomos X. Uhum. E esse? É um. Cadê? Também. Não, homem. É um homem. É um homem, tem cromossomo XY, né? Isso. Sim. Bom, como que é essa arquitetura cromossômica do ser eucariótico?
O número de cromossomos varia de uma espécie para outra, então cada espécie tem a sua quantidade característica de cromossomo. A estrutura dos cromossomos é a mesma entre as diferentes espécies. DNA, ele é uma dupla hélice que dá voltas em estonas, e aí cada estona com o DNA enrolado é um nucleossomo. Esses nucleossomos se repetem ao longo do DNA, e com esse espiralamento, o cromossomo diminui de comprimento e aumenta de espessura. Como já mostrei essa figura algumas vezes para vocês. Características gerais de um cromossomo. Os cromossomos se organizam de acordo com o ciclo celular. Então, em algumas etapas do ciclo celular, por exemplo, na intérfase, a célula não está se dividindo, o cromossomo está desenrolado e bem longo. Na divisão celular, quando a célula vai se dividir, o cromossomo se enrola e fica curtinho e grosso, tá? E aí vai gerar células filhas. Então, se a gente pegar o ciclo celular, a gente tem a intérfase, que é quando a célula não está se dividindo. Então, aqui, ó, os cromossomos estão desespiralizados, só tem um centro celular. E aí a célula entra em divisão, começa a divisão celular, começa a ter a duplicação dos cromossomos, a duplicação do centro celular. Os cromossomos duplicados começam a ganhar o espessamento, ficam mais grossos e vão para o centro da célula. E depois, essas cromátides irmãs, que é cada perna desse cromossomo duplicado, vão ser separadas e vão formar 2 novos núcleos para 2 novas células, que vão ser cópia da célula mãe anterior, tá? O que são essas cromátides irmãs? Então, para uma célula se dividir durante a intérfase, cada cromossomo faz uma cópia dele mesmo. Então, aqui, ó, o cromossomo estava aqui sem estar duplicado, ele se duplica e as cópias ficam ligadas pelo centrômero aqui, ó. E essas cópias vão depois serem separadas, tá? Então, cada lado desse aqui, ó, que é uma cópia ligada por um centrômero, é chamado de cromátide irmã. Entenderam o que é a cromátide irmã? Sim. Eu, pelo menos. Da divisão celular, acontece a condensação dos cromossomos duplicados, e eles assumem um aspecto de bastões duplos, e cada bastão é uma cromátide irmã, tá? Então, lá, ele se duplica, condensa, cada bastão é uma cromátide irmã. Os cromossomos podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero. Então, se o centrômero está exatamente no meio do cromossomo, e os 4 braços têm o mesmo comprimento, a gente chama esse cromossomo de metacêntrico. Se o centrômero está um pouco deslocado do centro e a gente tem os braços com comprimentos diferentes, um pouco desiguais, a gente chama esse cromossomo de submetacêntrico. Se o centrômero é bastante deslocado do centro e a gente tem braços bem desiguais, esse cromossomo é um acrocêntrico. E se o centrômero está em uma das extremidades do cromossomo, a gente tem um cromossomo telocêntrico. Ok? Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Telocêntrico, acrocêntrico, metacêntrico e submetacêntrico. Entenderam a classificação do cromossomo de acordo com o centrômero? Sim, senhor. Certo. E os telômeros? Em cada extremidade dos cromossomos tem uma região com uma organização especial. Eles são sintetizados por uma enzima especial, que é a telomerase, e na ausência da telomerase, os telômeros das células filhas são menores que os das células mãe. As células embrionárias e gaméticas possuem essa telomerase, e as células adultas perdem a telomerase. Então, os telômeros não possuem genes. Geralmente, a perda não acarreta em problemas, mas as células se reproduzem sem telômeros e podem entrar em apoptose. Então, é como se fosse uma finalização do DNA. Quando a gente é jovem, esses telômeros são mais longos do que nas células mais velhas, tá? E quando a célula não tem telômero, ela entra em apoptose, que é uma morte celular, como se a célula se suicidasse. Ela morre por alguma razão que a gente ainda tenta entender, tá? E se a gente vai numa célula jovem, olha lá, o telômero é bem longo.
Já numa célula de uma pessoa idosa, esse telômero já vai ser consideravelmente mais curto. E esse encurtamento é provocado pelo envelhecimento e pelo estresse, tá? Então, isso seria um diferenciador entre uma célula senil de uma célula jovem. Professor, se o indivíduo não passar por estresse, ele vive mais, então? O estresse é um importante acarretador de problemas que podem reduzir a sua vida, né? Doenças autoimunes têm como gatilho o estresse, doenças cardíacas, problemas vasculares, né? Tem como fator importante para o desenvolvimento a presença do estresse. Caracas, então eu vou continuar vivendo minha vida aqui de boas. Meditação, yoga, psicologia, tudo isso costuma ajudar, né, na redução do estresse e, de forma geral, isso contribui para uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, uma vida mais longa. Falar isso daí pro meu pai, anda muito estressado. Pais geralmente são estressados, né? Quem será que estressa o pai? Será que é o filho? Não sei, hein, não sei. Eu Bom, acho que é. Desconfio que seja o meu cachorro. É o cachorro. É o cachorro, certeza. Vou falar, eu passei por um estresse com o meu cachorro esses dias aí. O meu teve que fazer uma cirurgia, cara. Ixi. Aí ele deu um trabalhinho. O meu pai, eu tenho 2 cachorros. Os 2 cachorros teve que fazer cirurgia e um teve que fazer cirurgia 2 vezes. Não. Eu Dá tenho um trabalho. gato que ele teve cistite. Eu tenho um cachorro que é Highlander, velho. Um gato. Vamos voltar para os cromossomos? A gente devia estudar o meu cachorro, professor, porque ele é Highlander. A gente Já pode falou de cachorro de novo, né, A ué? gente pode descobrir se o meu Daqui a cachorro pouco ele tá perguntando quem quer jogar. Como que é aquele? Valorant. Não, pode crer. E, professor, estudar meu cachorro. Professor, é sério, meu cachorro já pegou um monte de doença e ele tá vivo aí, de boa. Faz um projeto aí, a gente vê se compensa estudar ele. Beleza? Eu já vi como é que é um cachorro por dentro, a minha professora. Bom, olha lá. Os cromossomos e os genes. A molécula de DNA, ela contém informações para a produção de proteínas. Cada trecho constitui uma proteína, é um gene. O genoma é o conjunto dos genes de uma espécie. Então, se a gente pegar lá o cromossomo, nem tudo é gene. Alguns trechos desse cromossomo são genes. E esses genes são responsáveis pela produção de proteínas. Quando a gente pega o genoma de uma espécie, significa que eu tenho mapeado todos os genes dela, tá? Inclusive, não sei se vocês ficaram sabendo recentemente, no primeiro ano da pandemia, teve 2 pesquisadoras brasileiras que fizeram o genoma do coronavírus. Foi o primeiro grupo de pesquisa que conseguiu fazer o genoma do coronavírus. Inclusive, uma delas foi homenageada pela Barbie, né? Que fizeram uma Barbie com as características dela. Vocês viram isso, não? Não, professor, eu não vi, não. Deixa eu achar aqui. Não, professor. Aqui. Eu vou apresentar aqui. Parar essa aqui. Aí, estão vendo aqui, ó? Que legal. Ela é a Jaqueline Góes de Jesus. Ela é lá de Salvador. E ela é bolsista, pesquisadora na FAPESP. E ela foi uma das cientistas, né? Que foi responsável pelo mapeamento do genoma do coronavírus. Entrou uma propaganda agora aqui. Mas o professor não está sendo patrocinado, tudo bem, gente? Não se esqueçam dessa. O professor não está ganhando patrocínio, é só... E, inclusive, a Barbie fez toda uma equipe, ó, das cientistas que de alguma forma contribuíram
nas pesquisas e na luta, né, contra o coronavírus. Uhum. Tem várias cientistas, né, várias mulheres aí que... aqui tá toda a equipe. Que legal, professor. Ficou bem legal. Pera, por quê? Ah, tá, é dos Estados Unidos. Tem pesquisadoras do mundo inteiro, né, australiana, Reino Unido, e entre elas está a Jaqueline, que é brasileira. Beleza? Legal, né? Eu achei super legal isso. Então vamos voltar agora. Dia vou ser importante também para fazer um quem sobre mim. Bom, e nós, seres humanos? Nós temos 24 diferentes moléculas de DNA, que são os cromossomos. 22 são chamadas de autossomos, que são presentes igualmente nas células de ambos os sexos, e 2 são chamadas de sexuais ou heterocromossomos, são diferentes na célula masculina e feminina. Tá? Então tem aqui, essas são os cromossomos de uma mulher, e aqui os cromossomos de um homem, né? Então, o homem tem 22 pares de autossomos mais X e Y, que são sexuais. As mulheres, 22 pares de autossomos mais XX, que são sexuais. Os espermatozoides vão ter 22 autossomos e podem carregar o X ou o Y, enquanto o óvulo sempre vai ter 22 autossomos e o cromossomo X. Então, quem aqui é responsável pela determinação do sexo do filho é o espermatozoide, é a célula gamética masculina, né? Não sei se vocês já estudaram história, em alguns momentos aparece na história alguns reis e tal que acabam separando ou acusando a rainha, a esposa, por não conseguir ter filho homem. Já viram isso? Já, professor, já vi. O que é só falta de conhecimento, né? Porque Eu acho que os Simpsons fizeram uma tipo, analogia a isso, não é? Tipo, teve um episódio, eu são acho. demais, né, cara? Professor, mas daí acontecia demais antes, antes assim, antes desse século, né, tipo, no século passado, do passado, acontecia muito, tipo, os caras largavam a esposa porque não conseguia ter filho homem e tal. Tem vários, quando a gente estuda história, aparece, vira e mexe, né, isso aí. Professor, o senhor que é biólogo, ó, pergunta agora para um biólogo. A temperatura em que os espermatozoides são produzidos altera se o espermatozoide vai ser X ou Y? Cara, eu nunca vi nada que falasse a respeito disso, não, cara. Na Meu... verdade, eu acho que eles são produzidos na mesma proporção, porque eles são frutos de meiose, né? E a meiose, ela duplica o DNA e depois divide pela metade. Então, vai ser produzido de uma célula gamética, uma espermatogônia, vão sair 4 espermatozoides, 2X e 2Y. Então, é muita sorte mesmo, então, para sair... Tem mais a ver com fatores na hora da reprodução, né, do sexo propriamente dito, do que questão de produção de espermatozoide. Entendi. Tem algumas pesquisas que apontam que o espermatozoide masculino que carrega o Y seria um pouquinho mais rápido, mas o feminino teria uma durabilidade maior. Então, se o sexo acontece quando já aconteceu a ovulação, tem mais chance de ser masculino, porque o espermatozoide vai chegar mais rápido no óvulo. Agora, se ele acontece antes da ovulação, tem mais chance de ser feminino, porque aí o espermatozoide masculino tende a morrer mais rápido, e aí o feminino fica esperando a ovulação para poder fazer a fecundação. Pode esperar até 72 horas, né, lá na tuba uterina. Então, tem alguns artigos que apontam nesse sentido, assim. Que doido, não sabia, não. Tá. Então, o espermatozoide mais óvulo forma o zigoto, que é formado pelos cromossomos do pai e da mãe. E o zigoto formará um novo ser. Todo mundo, vocês devem saber que vocês são metade pai e metade mãe, né? 22 cromossomos veio do pai, 23, né? Os 22 autossomos mais um sexual.
e 22 mais 1 veio da mãe. E cada cromossomo de um par é chamado de cromossomo homólogo. Então, quando eu tenho aqui, ó, o par 1 é formado por 2 cromossomos homólogos. Esse e esse. O par 8 é formado por 2 cromossomos homólogos. Esse e esse. Tá? Então, nesse par de cromossomos homólogos, um vai ser de origem materna e o outro vai ser de origem paterna. Nas células diploides e células haploides. Célula diploide apresenta cromossomos aos pares. A gente representa como 2N. Então, por exemplo, essa célula é diploide. Ela tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2 e 2 cromossomos 3. Quando essa célula passa por uma meiose, ela se transforma numa célula haploide. Ela passa a ter só um representante de cada cromossomo. Então, só um cromossomo 1, só um cromossomo 2 e só um cromossomo 3. Imagina que isso é um espermatozoide. Aconteceu a cópula, ele vai se encontrar com o óvulo, fazer a fecundação. Essa célula volta a ser diploide. 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3. Entenderam a diferença entre célula haploide, que é só N, e a célula diploide, que é 2N? Sim. Sempre. Beleza. Cromossomos humanos e a citogenética humana. A citogenética humana é a ciência que estuda os cromossomos humanos. A gente tem 46 cromossomos em nossas células e a gente pode usar isso para fazer um aconselhamento genético e identificar probabilidades de ocorrerem problemas. E a gente faz isso através da cariotipagem. E a gente analisa, então, o cariótipo humano. Como que faz isso? Tira uma amostra do sangue, separa o plasma, faz um cultivo, uma proliferação celular, faz um gotejamento na lâmina e tira uma foto no microscópio. A gente passa a ter, então, o cariótipo e a gente pode organizar esse cariótipo para fazer a cariotipagem. E aí a gente pode identificar possíveis problemas nessa cariotipagem, né? Quais possíveis problemas? Por exemplo, a síndrome de Down, onde a gente identifica que o cromossomo 21, ao invés de vir impar, vem com 3 representantes. E isso traz as características das pessoas que têm essa síndrome, tá? Outra é a síndrome de Klinefelter, onde a gente identifica que a pessoa, ao invés de ser só XY ou XX, ela tem uma trissomia no cromossomo sexual, e ela é XXY, tá? E aí a gente tem uma síndrome que é chamada síndrome de Klinefelter. Ou a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, a pessoa, ao invés de ter um par sexual, ela tem apenas um cromossomo sexual. Só o cromossomo X. Oi. O que é a síndrome de Klinefelter? Como que é? Tem aqui uma figura com os sintomas que a pessoa tem quando tem essa síndrome. Então, Klinefelter, ela é um homem, tem testículo e pênis, mas geralmente são menores do que a média. Ela tem pelos pubianos que parecem femininos, tem uma alta tendência à osteoporose, podem ter desenvolvimento de mamas, quase não tem barba, né? E a testa, né, que é uma característica masculina, essa testa um pouco maior, mãos maiores e tal, não acontece esse desenvolvimento, a pessoa fica talvez um pouco feminilizada, né? Enquanto a síndrome de Turner, ela vai provocar problemas cardíacos, né? Ela tem uma área de pele no pescoço desenvolvida, né, que é chamada de rede, né, o pescoço em rede, né, o pescoço alado também. Tem os mamilos bem separados, tem pouco desenvolvimento da parte reprodutora feminina, né? Podem apresentar manchas na pele, né? Pigmentos na pele, algum inchaço nas pernas e braços, né? Então, toda essa consequência dessa síndrome. Beleza, gente? Gostaram da aulinha de hoje? Gostei. Achei legal. Eu vou ficar mais feliz ainda se não aparecer o meu W no início da filmagem lá. Né? Fala, Andrew.
Andrew tinha levantado a mão. Você quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver no chat aqui. Professor. Diga. Digite, então, melhor dizendo. Acho que ele está escrevendo um trabalho, né? TCC tá chegando mais cedo. É. Aí, enquanto o Andrew... lá. Quando a pessoa tem hemofilia, como funciona esse exame? A hemofilia é uma alteração genética, ela não é uma alteração de cariotipagem, tá? Hemofilia é gene. É lá dentro do cromossomo, um dos genes, a pessoa tem uma alteração em um dos genes que faz com que ela não produza uma coisa que é importante na coagulação sanguínea. Então, ela pode ter hemorragia muito, muito facilmente, né? E tem hemorragias que não param, né? Então, a gente não consegue ver na cariotipagem. Você vai ver hemofilia, provavelmente, acho que é na biologia 2. Acho que é biologia 2, que trata de DNA, de genética mesmo. Que é quando a gente fala, azão mais azinho é igual azão azinho, é heterozigoto, é homozigoto. Você vai ver isso lá. A gente vai ter biologia 2 com o senhor, professor? Não sei, cara. Pode ser, ou pode ser com outro professor, né? A gente tem... São 5 professores de biologia, né? A Jerusa, o Edilson, o Ayrton, o Paulo e eu. Tá, algum deles vai... Tem bastante professor de biologia, hein, professor? Tem, bastante. Certo, gente? Vou parar a gravação. Certo, então. Agradeço a presença professor. dos que puderam vir.